a famosa reforma tributária. São mais de 30 anos que essa reforma entrava e saía de pauta lá no Congresso Nacional. E quando nós falamos em Congresso, isso inclui Senado e também a Câmara dos Deputados Federais. Eu escutava uma fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quando ele falava que geralmente, pelo regimento da Casa, um projeto, quando é discutido, vai até 40, 41, 42 sessões, se não me falha a memória. E a da reforma tributária passou das 106 sessões para tentar chegar a essa aprovação. Ou seja, é uma reforma que vem se arrastando aí há mais de 3 décadas, com o objetivo, segundo os parlamentares, com base em seus estudos, para tentar melhorar a carga tributária no Brasil, pois o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo e também um sistema mais complexo. Sistema complexo dificulta e também deixa a questão dos impostos, da questão da arrecadação, de prestação, enfim, tudo isso muito mais difícil, muito mais burocrático. Vamos tentar explicar para o pessoal entender. Claro que eu não sou contador, não sou economista, sou apenas um comunicador, mas eu pesquisei e vou tentar trazer da forma mais simples possível para que as pessoas possam entender as mudanças, as principais mudanças da reforma tributária que deve ser promulgada hoje lá no Congresso Nacional. Pelo menos foi o que passou o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Sendo promulgada hoje no Senado, não precisa da sanção presidencial, se bem que é promulgada hoje, mas aí tem algumas questões que devem ser trabalhadas até que a reforma, de acordo com as novas diretrizes, seja implantada na sua totalidade. Outro detalhe importante, antes de trazer os principais pontos, é que a reforma o texto base foi aprovado na Câmara dos Deputados na sexta-feira e deu quórum. Como se diz, quórum é que deu a participação da grande maioria dos deputados, que é um fato inédito. É um fato inédito. Em plena sexta-feira aconteceu uma sessão onde teve a participação de mais de 500 deputados federais. Que feito, hein? Bom, mas enfim, o que é que se traz essa reforma? Essa reforma tenta simplificar muitos impostos, eliminar, não é bem eliminar, mas é unificar, alguns impostos estaduais e municipais em um único imposto. Vai se criar o chamado Imposto de Valor Agregado, o IVA. O Congresso optou pelo IVA dual, preste bem atenção, é o Imposto de Valor Agregado, IVA. Ele é dual, ele tem duas faces. A primeira o imposto será dividido em duas partes. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituirá o famoso ICMS estadual e o ISS municipal. E o outro será a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que vai substituir os impostos federais, PIS, IPASEP, CONFINS e IPI. Além disso, será criado o Imposto Seletivo, o IS, que será cobrado, que terá a cobrança federal. Os outros pontos, um ponto até interessante, é a chamada cesta básica. O texto da nova reforma tributária prevê a criação de uma cesta básica nacional de alimentos que terão isenção de impostos. Se vocês que estão agora nos ouvindo e nos assistindo perguntar quais serão esses alimentos dessa cesta básica que vai ter isenção de impostos, eles ainda estão discutindo e debatendo quais serão os alimentos que vão ser incluídos nessa cesta básica e terão isenção de impostos. Se terá isenção de impostos, a tendência lógica é que esses produtos alimentícios fiquem mais baratos para a população que optar por essa cesta básica, segundo esse projeto que tem no texto base. Aliás, desculpe, segundo esse ponto que tem no texto base da reforma tributária 2023. Tem o chamado cashback. A proposta também cria um cashback, ou seja, dinheiro de volta
é um termo em inglês, né? Cashback, é dinheiro de volta, o dinheiro vai voltar, que é uma espécie de crédito adquirido pelo ato do consumo. Com isso, uma parte do valor será devolvido ou com dinheiro em conta ou na reforma de um desconto de outro produto. Tem um imposto do pecado, entre aspas, né? Pela proposta aprovada no Congresso, será criado um imposto seletivo, chamado de imposto, entre aspas, do pecado, com alíquota de 1% sobre produtos com impacto à saúde ou ao meio ambiente, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, agrotóxicos, enfim. Durante o debate na Câmara dos Deputados, ficou suprimiu no texto, o imposto seletivo sobre a fabricação, comercialização e a importação de armas de fogo e munição. O Senado havia incluído essa possibilidade, mas os deputados rejeitaram a proposta, suprimiu. Então, tudo indicava que na sexta-feira poderia ter algumas modificações e voltar para o Senado. Então, para evitar um alongamento dessa reforma e a sua votação e promulgação, os próprios deputados evitaram mexer muito no texto que veio, no texto base e nos aditivos que foram feitos no Senado, e ao invés de recriar ou reescrever algumas coisas, resolveram apenas suprimir algumas para evitar votar para o Senado. Claro que foi votado na Câmara dos Deputados Federais, aprovado lá, vai para o Senado e deve ser promulgada hoje. Zona Franca de Manaus. A área industrial terá a competitividade preservada com a aplicação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, específico para a região. Na discussão no Senado, o relator Eduardo Braga, lá no Senado, chegou a incluir a possibilidade da criação de uma contribuição de intervenção no domicílio econômico, CID, para a Zona Franca, mas a possibilidade sofreu resistência na Câmara dos Deputados. Resumindo, gente, essa história toda, alguns especialistas da área apontam que para os deputados e senadores, essa reforma vai melhorar a carga tributária no país e desburocratizar e vai favorecer as camadas mais vulneráveis, o mais pobre, né, o trabalhador, o assalariado. Mas já existem outros analistas que apontam que apenas estão unificando siglas, tirando siglas, criando novos impostos, mas o valor continua sendo muito alto, né? A alíquota, lembrei agora, a alíquota continua sendo mais cara. Bom, segundo o que foi discutido lá no Congresso, essa alíquota deve ficar entre 25% a 27%. Entre 25% a 27%. Há quem diga que pode ficar de 17% até 26%, 25%. Ainda há essa discussão para amadurecimento. Se for incluída entre 25% a 27%, o Brasil passa a pertencer aos países que têm a maior alíquota tributária do mundo. Ele vai ser incluído. E, aliás, vai ser o primeiro país a ter a maior alíquota tributária do mundo. Cálculo da alíquota, né? Só para vocês entenderem esse cálculo, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico diz que eles indicam, né, eles recomendam que esse cálculo de alíquota fique no máximo em 19,2%. E do Brasil vai para no máximo 27%. Ou seja, e com esse entendimento, muitos economistas e muitos estudiosos apontam, na verdade, que não vai mudar muita coisa não. Está só mudando, reforma, troca os nomes, mas vai continuar pesando no bolso do cidadão brasileiro, principalmente o cidadão assalariado e que precisa aí de uma ajuda para conseguir ter uma vida digna. E existe um outro ponto de crítica, por exemplo, em relação ao novo imposto que vai ser criado, né? O Imposto de Valor Agregado, IVA. A maioria dos países lá fora só existe um IVA, um Imposto de Valor Agregado. No Brasil é um que se divide em dois, que vai ser o IBS e o CBS. Então é um IVA duplo.
Só vai existir isso no Brasil. Na maioria dos países, inclusive países de primeiro mundo, só existe um IVA. Tanto para questões municipais, estaduais e federais. No Brasil vai ser vai ter duas vias. Ou seja, mediante esses pontos questionados, há muitos analistas que apontam que, na verdade, a reforma tributária vai continuar, foi feita, na verdade, só para trocar siglas, mas que não vai muito favorecer o cidadão brasileiro. Vamos aguardar. Temos até 2033 para que tudo isso seja reestruturado e vamos ver os resultados. A gente, inclusive, tem um vídeo aí, produção, da sexta-feira passada, quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encerra a sessão e coloca aí para todos, né, a aprovação, aliás, da reforma tributária, em que teve 382 deputados votando a favor, 118 não e 3 em abstenção, completando 503. Coloca o vídeo, produção. Está encerrada a votação. Agora vamos lá, a apuração dos votos. Parabéns. 382 votos sim, 118 votos não, 3 abstenções, no total de 503. Está aprovado em primeiro turno a reforma tributária do povo brasileiro. Assim nós esperamos, José Dias Neto, que essa reforma tributária seja realmente a reforma que vai ajudar o povo brasileiro. Só para finalizar, vai existir hoje ainda, está previsto a promulgação da reforma no Senado Federal. Sendo promulgada hoje, não vai ser preciso a sanção presidencial. E o Brasil tem até 2033 para implantar um novo sistema tributário aqui no nosso Brasil.